Boa noite. Em abril de 2011, há pouco mais de 6 anos, um policial de folga tentou matar 9 pessoas no caso que ficou conhecido como do carro preto. O PM foi condenado a 40 anos de prisão e cumpre pena no presídio Romão Gomes, na capital. Os ataques aconteceram em diferentes pontos de Santos e São Vicente. Em um dos atentados de Santos, um homem morreu e outro ficou paraplégico. Sem condições para trabalhar, a família dele enfrenta muitas dificuldades. É nessa casa simples, na zona noroeste de Santos, que a família de Arsênio tenta sobreviver. Essa semana ele recebeu alta depois de 5 meses de internação. Em um ano, foram 15 cirurgias. Érica precisa ficar ao lado do marido 24 horas. Teve de largar o emprego para cuidar dele e dos filhos. Ele ficou uma pessoa com uma série de sequelas, e sequelas graves. Foi um estrago devastador que fizeram na vida da gente. Porque ele era uma pessoa super saudável que andava Santos inteiro de bicicleta para cima e para baixo. A saúde de Arsênio é muito delicada. Ele foi atingido por 8 balas. 6 ainda estão pelo corpo. Sem contar as feridas e complicações que aparecem. Em um ano foi 15 cirurgias, na região da coxa. Ele teve na coxa e agora no quadril. E agora esses 5 meses foi aqui no quadril, entre o quadril e a nádega. O casal tem 3 filhos, Lucas e Luana, gêmeos de 8 anos, e Miguel, de 6. A família sobrevive com um benefício assistencial do INSS, de 1 salário mínimo. Ele não pode trabalhar mais, eu não posso trabalhar porque eu tenho que cuidar dele e tenho que cuidar dos nossos filhos. A minha principal necessidade hoje é voltar a ter dignidade para poder pagar meu aluguel, pagar minha luz, pagar a minha água, comprar comida, manter a minha família. A conta não fecha e a família corre o risco de ser despejada com o aluguel em atraso. A esperança é a ação civil indenizatória contra o Estado. É uma vergonha a omissão que houve com o nosso caso. A gente não teve nenhuma posição com relação à responsabilidade do que aquela pessoa fez com o Júnior e com as outras vítimas. Em abril de 2011, o policial militar André Aparecido dos Santos fez vários disparos de dentro de um carro preto. Os tiros atingiram 10 pessoas. Os ataques foram na sequência em 3 bairros de Santos e em São Vicente. Arsênio foi baleado junto com outro homem que morreu. A câmera de monitoramento de um prédio registrou o crime. A família diz que a ação está em segunda instância. 6 anos se passaram e a briga judicial pode ainda demorar muito. O governo alega que o policial que fez esse atentado, ele não estava de serviço, ele estava de folga naquele dia e que eles não se responsabilizam por um policial que está de folga. Ora, o cara fez isso com a arma da polícia. Ele está preso num presídio da polícia. Não entendo por que a omissão com relação a nós. A OAB de Santos explicou que o Estado tem responsabilidade sobre o caso, independentemente do policial militar ter praticado os crimes durante a folga. O Estado é responsável, sim, e objetivamente, sem apuração de culpa, inclusive. O policial, ele é policial 24 horas por dia, tanto é que utilizava armamentos do Estado. É clara a violação de direitos humanos, então eu acho que é o caso de se encaminhar à Corte Interamericana de Direitos Humanos para apurar a violação do Estado contra essa família. Os danos, ninguém vai reparar, está feito. O que eu quero é que, no mínimo, amenizem. Porque, além de todos os problemas, você ainda tem que estar preocupadíssima. Onde você vai morar? O que você vai comer? Vão cortar a minha luz? Não tem condição. A Secretaria de Segurança Pública do Estado disse que André Aparecido dos Santos foi expulso da Polícia Militar em maio de 2014, depois do devido processo legal. Em relação à ação, o Tribunal de Justiça de São Paulo a considerou improcedente e manteve o entendimento do juiz de primeiro grau. No acórdão, o desembargador relator do caso destacou que não há nos autos qualquer circunstância que possa configurar o dolo ou culpa da administração e, por consequência, a sua responsabilização.
Em Guarujá, um homem foi baleado na rua França Pinto, no bairro Vila Júlia. Segundo informações da Polícia Militar, ele e outro homem tentaram roubar um policial militar aposentado. A vítima reagiu e acertou o bandido, que morreu no local. O outro conseguiu fugir. E agora há pouco, parentes e amigos do menino Enzo e da tia dele, Isabel, atropelados no fim de outubro na saída do túnel em Santos, se reuniram em frente ao fórum da cidade para pedir justiça. O motorista que dirigia o carro tem 17 anos. Logo após o atropelamento, ele abandonou o carro perto do local e fugiu. Dias depois, ele se apresentou na delegacia sob protesto. E a saúde foi o tema do último encontro de A Região em Pauta, realizado aqui no auditório da TV Tribuna, que teve a participação do ministro da Saúde. A saúde tem sido pauta constante entre prefeitos da região. Os desafios enfrentados não são poucos, tanto pelos gestores como também pela população, que acaba pagando na maioria das vezes. No encontro, o ministro deu uma longa explicação, apresentando números e apontando alguns pontos positivos e negativos que ainda precisam ser melhorados. Gestão e gestão. Se nós cuidarmos bem do dinheiro que temos, não precisamos mais. Demonstrei aqui, por exemplo, na área de recursos humanos, que das consultas de atenção básica que o sistema paga, 43% apenas são entregues à população. Das consultas especializadas, agendadas para os cidadãos, eles não comparecem 30% das consultas e o médico fica esperando. Então, há uma má gestão dos recursos, né? Há uma compra indiscriminada de equipamentos e insumos que não são necessários. Há uma cobrança exagerada em órteses, próteses e outros medicamentos caros, remédios de alto custo, que não são necessários, para poder explorar o sistema e fazer faturamento. Com a gestão que nós estamos implantando, biometria do usuário, biometria do funcionário, informatização de todo o sistema, a saúde vai melhorar, porque nós vamos evitar a repetição de exames, consultas, entrega de medicamentos e vamos conseguir aplicar o recurso de forma muito mais adequada. O ministro falou também da expectativa para a saúde na Baixada Santista, dos recursos previstos para o ano que vem. UPAs estão sendo abertas, estruturas estão sendo instaladas e o governo federal disponibilizou recursos para custear esse serviço. Cada vez que o serviço novo é colocado para funcionar, nós pagamos a nossa parte de custeio. Na semana passada, a falta de leitos hospitalares voltou ao centro das conversas na última reunião do Conselho de Desenvolvimento da Baixada Santista, o CONDESB. Essa carência é apontada como um dos principais fatores que impedem que as cirurgias sejam realizadas. Não há falta de leitos. O Hospital de Cubatão ficou fechado 1 ano. A Santa Casa tem leitos disponíveis. Falta gerenciamento do serviço. Então nós disponibilizamos 120 milhões aqui para a Baixada Santista para credenciar e habilitar novos serviços. Ou seja, entrou uma hemodiálise, entrou uma hemodinâmica, entrou uma radioterapia, o governo federal paga a sua parte no custeio desse serviço. Portanto, assim que esses serviços forem ofertados, o dinheiro estará disponível para pagar a nossa parte. O ministro aproveitou a oportunidade para apresentar mais 8 ambulâncias do SAMU que foram entregues aqui para a região. Teve protesto pacífico também de servidores públicos. Eles trouxeram faixas e cartazes. E agora tem pedido de doação de sangue. Daniel Aleixo precisa do tipo O negativo. Ele está internado na Santa Casa de Santos. As pessoas precisam fazer a doação no nome dele. O banco de sangue funciona de segunda a sexta-feira, das 7 da manhã às 4 da tarde. E aos sábados, abre no mesmo horário e vai até às 11 da manhã. O endereço é a Avenida Dr. Cláudio Luiz da Costa, número 50, no Jabaquara. E depois de muita polêmica, os novos quiosques da Praia da Enseada, em Guarujá, começaram a funcionar, mas há reclamações. Essa cobertura do antigo quiosque ainda está sendo usada na Praia da Enseada. A gente aproveita assim, né? Porque as máquinas estão vindo, enquanto não chega aqui a gente está usando. O cliente chega, né? Que faz uma sombra melhor para eles, aí eles se acomodam e ficam aí para receber o nosso atendimento. E achei uma delícia, tudo de bom. Só que a cobertura vai para baixo. Aí a gente sente, né? Porque é uma coisa assim bem parecida com os índios, né? Na areia. E não foi só a cobertura que sobrou por aqui. Tem ainda quiosque velho na areia, esperando a demolição, restos de obra espalhados pelo calçadão, o cenário tomado pelo entulho. Ficamos assim entristecidos de ver o abandono. Houve uma estrutura, né? Os quiosques muito bem organizados,
Porém, outras partes que também deveriam ser priorizadas foram esquecidas. Falta de rampa de acesso à areia, muita sujeira, banco destruído. Realmente é complicado, a gente quer passear, quer poder depois sentar, né, com a família, assim não tem lugar. Tá muito feio, viu? Tá muito feio, muita bagunça, tem que melhorar. Eram mais de 90 quiosques na orla. 54 foram reconstruídos depois que a Justiça determinou há 7 anos que fossem transferidos da faixa da areia para o calçadão. Na época, a União alegou ser a responsável pela área, mas até agora, mesmo com os novos quiosques já em funcionamento, ainda há muita insatisfação. A estrutura diminuiu bastante, porque comparação ao espaço que a gente tinha, né, e eles deram limitação de cadeira, guarda-sol, e isso não comporta todo o nosso público. Infelizmente, a gente ainda tem essa pequena dificuldade. A Prefeitura de Guarujá disse que as melhorias serão feitas assim que terminarem os trabalhos de demolição. Falou que está definindo modelos ecológicos para instalação de lixeiras e esperando o fim da demolição e retirada dos maquinários para começar a colocação dos bancos. Amanhã a previsão é de chuva em toda a região. Em Bertioga e em Guarujá, a máxima chega aos 22 graus. É que uma frente fria avança e os ventos vão predominar de sudeste. Em Santos, a máxima chega aos 24 graus. Em São Vicente, os termômetros devem marcar 23. O mar fica agitado amanhã nas praias, com ondas de até 1,5 m. A temperatura deve atingir 23 graus em Praia Grande. Em Mongaguá, a máxima chega aos 22 graus. Em Itanhaém, a temperatura também chega aos 22. E em Peruíbe, o mar fica agitado, com ondas de até 1,5 m e a mínima deve ser de 21 graus nesta noite. No Vale do Ribeira, o tempo muda também, fica nublado, com previsão de chuva, deve fazer 23 graus em Iguape e em Ilha Comprida. E seguindo para Cajati, podemos encontrar termômetros marcando amanhã 22 graus. Foi enterrado esta tarde em São Vicente o corpo do ex-vereador e ex-vice-prefeito da cidade, Paulo de Souza. O velório foi na Câmara de São Vicente. Paulo de Souza foi vereador e vice-prefeito da cidade em 2 governos. No segundo mandato de Márcio França e no primeiro de Tércio Garcia. O Paulo ajudou a abrir portas. O Paulo é uma figura que a cidade vai sentir falta, vai fazer falta para a cidade, porque era uma pessoa que trabalhava, era leal, era correto. Ele nos deixa... e quem perde é realmente a vida pública aqui na cidade. Paulo de Souza era formado em ciências contábeis e por mais de 30 anos manteve o escritório de contabilidade em São Vicente. Atualmente era o presidente de honra do PSDB na cidade. Foram 40 anos dedicados à vida pública. Ele foi, além de vereador, 2 vezes vice-prefeito de 2 governos diferentes, do prefeito Márcio França e depois do Tércio Garcia, em momentos difíceis da cidade. E ele fazia esse contraponto, era o equilíbrio, a sensatez na política de São Vicente. E ele vai fazer muita falta. Paulo de Souza tinha 72 anos. Ele teve complicações depois de passar por uma cirurgia de fêmur. Morreu por volta das 10h30 da noite deste domingo no Hospital Beneficência Portuguesa, em Santos. Casado, deixa 3 filhos. Ele começou a política com o Coioíra, lá em 77. Se dedicou a essa cidade, um partido. Tinha um grande amigo, vai encontrar com ele, que é o Mário Covas. Ajudou muito ele nos 2 mandatos de vice-prefeito, como secretário. Tem muita marca dele aí na cidade. Ele amava essa cidade. Há menos de 15 dias para o Natal, o comércio de rua de São Vicente, as lojas já estenderam o horário de atendimento. É o que você vê depois do intervalo.
No Vale do Ribeira, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu mais de 40 réplicas de arma de fogo, além de acessórios para o Airsoft, um jogo que simula operações militares. A apreensão aconteceu na rodovia Regis Bittencourt, na altura de Barra do Turvo. De acordo com a polícia, o motorista que transportava as armas não apresentou nenhuma nota fiscal. Ainda segundo a polícia, ele disse que as armas vieram de Foz do Iguaçu e seriam levadas para São Paulo. E em Cubatão, a Polícia Ambiental devolveu para a natureza mais de 100 caranguejos nesta segunda-feira. Foi durante a manhã, depois de um flagrante às margens da rodovia dos Imigrantes, perto da ilha Caraguatá. O homem que foi encontrado comercializando os caranguejos da espécie Ussá não tinha licença para a prática. Ele foi autuado em R$ 2.400. E denúncias para a Polícia Ambiental podem ser feitas no telefone 3348-4780. Na quadra da Igreja da Pompeia, de hoje à quarta-feira, tem bazar com diferentes produtos. Dica aí para quem busca uma lembrança para presentear no Natal. E quem puder ajudar, a organização pede a doação de leite em pó. O que for arrecadado vai para a creche Mundo Novo. O bazar funciona do meio-dia às 8 da noite. O endereço é Rua Ceará, número 33. E em São Vicente, alguns comércios de rua já esticaram o horário de funcionamento para atender os consumidores que não conseguem ir às compras durante o dia. Vamos falar com a repórter Adriana Coutinho. Adriana, boa noite para você. Até que horas as lojas vão ficar abertas, hein? Até às 10 da noite, Janaína. Boa noite a você, boa noite a todos. Esse horário estendido começou já na segunda-feira da semana passada, justamente por causa dos trabalhadores que não têm tempo para garantir os presentes de final de ano e aproveitam o final do expediente para vir para o centro aqui da cidade e comprar finalmente esses presentes. Lembrando que a partir do dia 16, o shopping aqui da cidade também vai ampliar o atendimento até às 11 da noite. E nos dias 22 e 23, são os dias das vésperas de Natal, esse horário vai ser ampliado até a meia-noite. E um dado curioso, Janaína, o Sindicato do Comércio Varejista da Baixada Santista fez uma pesquisa entre os dias 15 e 30 de outubro e os resultados são bem interessantes. Para esse ano, a expectativa de venda é um aumento de 15% a 20%, ou seja, os consumidores vão gastar mais em relação ao mesmo período do ano passado e a forma de pagamento como eles vão pagar esses seus presentes vão ser, em primeiro lugar, aparece o cartão de crédito, em segundo, aparece o dinheiro e em terceira opção, o cartão de débito. E as compras que eles mais buscam, são os presentes que eles mais buscam, é uma compra que varia de 100 a 200 reais. O que é mais procurado é a questão do vestuário e o outro setor, o de brinquedos. Janaína. Tá certo, obrigada pelas informações, Adriana. E nós ficamos por aqui. Se você perdeu ou quer rever alguma reportagem, é só acessar o G1. Lá tem ainda outras notícias em destaque da nossa região. Um excelente início de semana para você.